perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Oh, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há prazer, meus queridos, maior em adorar, se render para o nosso Senhor Jesus Cristo e adorar, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, meus amados queridos irmãos. Amados, como é que vocês estão no dia de hoje? Louvado seja o nome do Senhor, a luta é grande, né? A gente passa por tantas coisas nesse mundo, né? Há tantas barreiras, há tantos empecilhos, há tantas contradições, há tantos embaraços, né? Mas se não é Deus, a sua misericórdia, eu acho que a gente não estaria de pé, né, meus amados? Então, meus queridos, eu queria deixar aqui uma palavra para vocês que está aqui em Neemias, a qual Deus tem falado comigo por 3 dias, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que ele diz assim, meus queridos, assim, todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que edificamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grandes edificações ao modo dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: o que fazer estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Revivarão as pedras dos montes do entulhos que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que ele edifique se uma raposa subir, ele porá abaixo essa muralha de pedra. Ouve o nosso Deus, porque somos desprezados, e torna-se pobre sobre as suas próprias cabeças, entrega-nos às presas da terra do cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, que seus pecados não sejam apagados diante de ti, porquanto eles têm provocado a ira diante dos edificadores. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos amados irmãos. Deus é fiel, a palavra dele não mente, a palavra dele é eficaz, a palavra dele, meus queridos, é a bússola para chegar no céu. Então vamos orar para que Deus fale conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. É no teu nome, Jesus Cristo, meu Pai, que eu te peço. Vem até a mim, vem até os teus filhos que vão receber, meu Pai, a tua mensagem, meu Pai, que vão dar um clique, meu Pai, nesse vídeo. Jesus, eu creio que tu tem coisas grandes, meu Pai. Tu tem coisas para, Senhor amado, edificar sobre a vida dos teus filhos. Edifica, meu Pai. Exorta teu povo, meu Pai. O teu povo que está precisando de consolo, de uma palavra, Senhor, de trigo, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abate a fúria do adversário, meu Pai. Jesus Cristo, tira o comichão dos nossos ouvidos, meu Pai. Jesus Cristo, meu Pai, que a tua palavra esteja gravada na tábua do nosso coração, que teu amor, Pai, Deus Pai, Deus querido, Deus Santo, esteja sobre nossas vidas, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele te chamou para fazer, Deus, quando Ele te criou, meus queridos, desde o ventre da sua mãe, lá da barriga, do ventre da sua mãe, o Senhor Ele te chamou com um propósito, meus queridos. Esse propósito, meus queridos, hoje você pode até não saber. Hoje você pode até viver uma vida, louvado seja o nome do Senhor, leviana, uma vida... você pode até viver um sono profundo sem saber quem você é, qual é a sua identidade. Mas Deus, ele tem um propósito para todos os filhos dele. Ele tem para mim, ele tem para você, ele tem para qualquer pessoa desse mundo, meus queridos. E muitas das vezes nós não sabemos o plano de Deus para nossas vidas. Nós vivemos, meu querido, a cega, escura por causa da nossa infidelidade com Deus. Mas hoje Deus me chamou aqui, meus queridos, para falar para você, meu querido, que essa vinda, essa escama precisa sair. E essa vinda, meu querido, Deus quer te mostrar coisas sobrenaturais, coisas que o olho ainda não viu, coisas que o teu mão ainda não tocaram. Assim como está na palavra de Jeremias 33, meus queridos, Deus, ele quer te mostrar o impossível da parte deles. Porque o possível a gente já toca, a gente já vê, a gente já conversa, a gente já fala, mas Deus quer te levar para uma outra dimensão. De calabassuri cantaraia sebra, rica, alaia súbria, ramanarço de carço de cante, alaia sebra. Olha que Deus fala aqui, meus queridos. Toda vez, meus queridos, que Deus tem um propósito para você, o inimigo ele vai se levantar com fúria.
A palavra de Deus diz aqui, meus queridos, segundo Neemias foi um homem que foi chamado, meus queridos. Um homem que ele era um oficial, um homem que tinha um cargo, era um homem que ele poderia muito bem não se importar que o povo de Israel estava passando. Quando o inimigo tomou a cidade, quando destruiu a cidade, Nabucodonosor, por permissão do Senhor, entrou na cidade de Jerusalém, quebrou, destruiu, e botou fogo nos portões, enfim, destruiu toda a cidade. Mas o Senhor, meus queridos, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, mesmo que ela caia, o Senhor, ele envia pessoas para levantar o escolhido dele. Israel, meus queridos, ele é escolhido por Deus, meus queridos. Então, meus queridos, deixa eu falar, não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei se você está caído no chão. Eu não sei se você já perdeu a vontade de viver, a vontade de continuar. Mas Deus, meus queridos, tem um propósito hoje que está falando para você homem, para você mulher, servos do Senhor. Deus está falando, levanta dessa cama e anda, porque ainda existe um propósito. Deus te chamou, meus queridos, para edificar os muros de Jerusalém, Alabaçu e Decantará e a Sébria. Deus te chamou para ser coluna da tua casa. Para você, meu querido, fazer a diferença, mesmo que você veja, mesmo que você olhe, mesmo que o exército inimigo esteja, louvado seja o nome do Senhor, esteja destruído tudo na sua vida, mesmo que ele possa ter arrancado tudo. Quando o povo de Israel, eles plantavam lá atrás, lá atrás, o que o povo amalequita fazia? Eles roubavam as colheitas, eles roubavam o que os israelitas plantavam. Então, meus queridos, o Senhor teve que levantar um homem chamado Gideão, um homem chamado Jefté, uma mulher chamada Débora, uma mulher chamada Esté, um rei chamado Davi, louvado seja o nome do Senhor, um profeta chamado Jeremias, um profeta chamado Isaías, porque aquele povo estava caído, passando por uma situação, meus queridos, de degradação. O povo estava ali numa condição de humilhação. Então o Senhor chamou, tocou no coração. Assim como ele chamou, louvado seja o nome do Senhor, a mim ele chamou você. Porque tem pessoas que precisam de você verdadeiramente, meus queridos. Existem pessoas que precisam de você, pessoas que precisam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então não está na hora de você desistir. Porque ali eu ouvia dois opositores, tinha opositores. Toda vez que eu não vou fazer a obra do Senhor, meus queridos, vai se levantar. O diabo vai se levantar, Satanás vai se levantar com fúria e vai levantar os adeptos deles para querer derrubar. Então, meus queridos, muitos zombaram com o povo de Israel, muitos zombos com a palavra do Senhor. Mas o Senhor deu uma missão para aquele homem que ele poderia muito bem não se importar do que aquilo que estava acontecendo. Ele poderia muito bem, porque quando saiu um homem de lá, que ele escapou do cativeiro, e ele veio trazer as notícias, e ele encontrou com Neemias. Estudiosos dizem que foi o irmão dele que escapou. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que ele soube da informação, ele trabalhava, ele era o copeiro do rei, ele era um homem, ele era um oficial, louvado seja o nome do Senhor, da casa real. Ele poderia muito bem não se importar, mas quando ele soube da notícia, ele se comoveu, aquilo doeu sobre o coração dele. Aquilo ardeu no coração dele. Ele tomou as dores, porque é esse que é o servo do Senhor, meus queridos. O servo verdadeiro do Senhor é aquele que dói, que se condolece quando ele vê um irmão caído, quando ele vê um irmão abatido. Ei, meus queridos, Deus te chamou para edificar muro. Quando uma pessoa te chamar, ora pela minha vida, ora pela sua vida, meus queridos. Porque muitos hoje, meus queridos, não querem orar pelo povo de Deus mais. O povo de Deus está caído por causa de conselhos, porque hoje o povo só quer saber da vida deles, meu querido. Mas Deus te chamou hoje aqui, meus queridos. Faça a diferença nesse meio. Faça como Neemias, no meio de tudo aquilo, daquela destruição, ele pediu para o rei. Ele se abateu, o coração dele ardia fervorosamente, ele doía. E o próprio rei percebeu essa situação. Porque tu estás triste, Neemias? E Neemias, querido, meus queridos, ele passou a situação. Outra coisa, saiba, meus queridos, aonde você quer chegar, você não vai chegar só. Você precisa de pessoas para te ajudar. Pessoas que vai aparar, que vai agarrar o seu projeto, que vai abraçar o seu projeto. Aquele homem tinha um projeto, meus queridos. Aquele homem tinha um projeto. O projeto dele era levantar o povo de Israel. A família de Neemias era de lá. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meu querido, o povo dele, a descendência dele era de lá. Ele cresceu no Egito, mas ele não era de lá. Então, ele pediu, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, para o rei abraçasse essa causa. O rei abraçou a causa, o projeto dele. Ele pediu permissão para o rei para visitar aquela cidade, para poder edificar os muros, para poder, porque ali estavam os pais deles que já dormiam, né, nos braços de Abraão, estavam enterrados ali. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor maravilhoso, Deus Pai, Deus grande, Deus querido, Deus poderoso, autorizou, tocou no coração do rei, autorizou que ele fosse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, para poder edificar aquele povo que estava ali caído, um povo que estava sem esperança, um povo que precisava de avivamento, porque os opositores, Tobias e Sambalate, vai sempre existir na tua vida, meus queridos. Vai ser pessoas que vai criticar o teu projeto, que não vai estar contigo no mesmo pensamento, pessoas que não fazem, mas querem, não permitem, vão criticar quem é você, meus queridos. Mas sabe que tem um Deus hoje que está falando para ti, que está caindo por terra, os Tobias, os Sambalates da tua vida, meus queridos. Porque Deus é maior, o projeto de Deus ninguém embarga, meus queridos, porque eles tentaram embargar, eles tentaram derrubar, eles começaram a zombar, falar mal, meus queridos. Todos esses zombadores vão cair por terra, porque os primeiros, meus queridos, que ri, é os primeiros, meus queridos, é os mesmos que aplaudem, é os mesmos que riem, zombam de ti quando tu cai. E, meus queridos, quando Deus colocou algo na sua mão, meu querido, quando Deus te escolheu desde a barriga da sua mãe, do ventre da sua mãe, foi com um projeto. E o Senhor não erra, o Senhor não unge cabeça errada, meus queridos. Então, a palavra de Deus diz aqui, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles homens tentaram atrapalhar o projeto, eles zombaram, eles foram falar mal do projeto do Senhor Jesus Cristo. Ei, meus queridos, deixa eu te falar uma coisa, quem te escolheu foi Deus, que te chamou foi Deus, que te justifica é o Senhor, não é um homem que vai te justificar. E a obra, meus queridos, porque ele estava ali no meio de uma obra muito grande, Deus, louvado seja o nome do Senhor, então tinha os opositores que já estavam lá naquela cidade ali, perecendo, e não acreditavam que aquele homem foi enviado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Duvidaram, meus queridos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqueles que duvidam de ti, meus queridos, são os mesmos que vão pedir, meus queridos, oração por para ti. É os mesmos, meus queridos, que um dia vão, vão olhar para você e acreditar mais, porque quantas vezes o Senhor já me mostrou pessoas aí caídas, quantas pessoas o Senhor já me mostrou pessoas que o Senhor deu volta por cima. Então ali, Neemias, ele estava ali numa situação que ele não aceitava, e ele pediu autorização para o rei, o rei autorizou que ele, para edificar, ele entregou, ele pediu a autorização quando ele fosse passar pelas florestas, passasse pelos lugares, ele poderia ser abençoado, e o rei autorizou, deu as especiarias para eles, deu madeira para que ele pudesse edificar. O projeto deles, meus queridos, o projeto era grande, meus queridos, o projeto de Deus é grande para a tua vida. Não desiste, meu querido, não deixe que os opositores venham falar, se queixar de você, se queixar para as outras pessoas, porque eles tentaram de todas as formas destruir o projeto do Senhor, eles pararam por um tempo o projeto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram lá, enviaram cartas, sabe, eles enviaram cartas, eles enviavam mensagem. Louvado seja o nome do Senhor para as autoridades, para poder parar o projeto do Senhor. Meu querido, quando Deus ele tem um projeto na tua mão, meu querido, o Senhor não vai permitir. O Senhor não permite, meus queridos, que os opositores possam meter a mão no projeto dele. Então, meus queridos, o que eu deixo aqui de lição para vocês, para não estender muito, meus queridos, com essa palavra. Para as pessoas que zombaram, que Deus colocou nas tuas mãos. Sabe que você é um edificador de muros. Olha só, para concluir, olha como Deus é tremendo, que ele diz aqui nessa palavra, só para incrementar, louvado seja o nome do Senhor, só para acrescentar para você, para acrescentar aqui que ele diz em Isaías 61, tá bom, meus queridos? Olha que ele diz assim, louvado seja o Senhor, no 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar liberdade dos cativos e abertura da prisão, para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança do Senhor teu Deus, para confortar todos que planteiam, para nomear naqueles que planteiam Sião, para que lhe beleza em lugar de cinza, o óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito
espírito de opressão, para que eles possam ser chamados de árvore da justiça, implantação do Senhor, para que eles possam ser glorificados, e eles edificarão as ruínas antigas, e eles irão levantar os escombros do passado, e repararão as cidades devastadas, os escombros dos muros das gerações. Meus queridos, olha para que Deus te chamou. Deus te chamou, meus queridos, para fazer a diferença. Deus te chamou, meus queridos, para você poder fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor, para Deus. Para te edificar pessoas, para você levantar pessoas que estão presas no passado, pessoas que estão aí atormentadas pelo seu passado, pela sua descendência, pela sua parentela. Deus, ele tem uma obra muito grande, meus queridos, para você poder ajudar a sua família. Deus, ele veio justamente para essas pessoas que são pobres, necessitadas, carentes, que estão com o espírito abatido. Neemias, ele viu o povo dele, ele viu o povo, a descendência dele, o povo que estava ali em Jerusalém, nas ruínas, a qual Nabucodonosor tinha destruído, tinha botado fogo na cidade. Aquilo se comoveu, ele teve compaixão do povo dele. Então, ele precisava fazer algo para Deus. E o Senhor, meus queridos, toda vez que Deus tiver um projeto, ele vai levantar pessoas, queira Satanás ou não. Ele não vai te deixar. Onde tem um justo, ele vai se comover, ele vai lá em Gênesis, quando Ló estava ali em perigo, o que foi que ele fez? Abraão falou para Jó, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, tu vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiver 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir? Ele falou, sim, se tiver 50 justos, tiver 1000 lá no processo ali, 1000 pessoas ali, e 50 for justo, eu vou salvar. E aí Abraão perguntou novamente para ele, Senhor, mas se tiver 40, o Senhor falou que salvaria os 40. Se tivesse 30 também, se fosse 10, não importa. Se tivesse, onde tem uma pessoa justa, o Senhor vai salvar, meus queridos, porque Deus, ele tem amor para essas pessoas. Não sou eu que tenho que achar, não sou eu que acha, não sou eu que decide, é o Senhor que decide a tua vida, é o Senhor que decide a minha vida. Então, meus queridos, hoje eu quero deixar essa palavra para vocês bem claro, quanto Deus é poderoso, e ele vai chamar edificadores de 1000 pessoas para edificar o muro. Neemias, ele edificou, ele fez a diferença, ele levantou aquele povo, ele reuniu, louvado seja o nome do Senhor, homens, louvado seja o nome do Senhor que estava ali, homens, oficiais, louvado seja o nome do Senhor, para que aquele povo fosse levantado, para que aquele povo fosse só tocado pelo poder do Espírito Santo. Sabe que Deus está falando, Deus, para você hoje, meus queridos, que Deus quer te usar como uma coluna, como edificador de muros na sua casa. O Senhor quer tirar dessa ruína, dessa tristeza, sabe, dessa desunião, dessas brigas. Deus, ele quer fazer algo na sua vida. Deus quer te dar a vida nova. Deus quer que você rompa, meus queridos. Deus, ele quer que você rompa de uma forma extraordinária. Deus não quer que você fique preso no seu passado. Deus, ele quer fazer você de uma forma totalmente diferente. Talvez hoje você está pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Minha vida acabou, hoje eu não quero mais viver, hoje eu não tenho mais o que fazer. Ei, meus queridos, você é útil na obra do Senhor. Deus, ele tem um projeto na tua vida e é justamente levantar. Deus te chamou para trabalhar para pessoas, para levantar pessoas, para exortar pessoas, para abraçar pessoas. Deus, ele tem um projeto muito grande, meus queridos. Então, fica com essa palavra, que a palavra de Deus é que nos alimenta todos os dias. A palavra de Deus que nos dá força. A palavra de Deus diz que é o que nos abraça. Aquele homem, ele não fez para ele, meus queridos, ele poderia muito bem não se portar. Ele fez para todo mundo. Ele fez para um povo. Um povo que estava ali, sabe, em humilhação. Um povo que estava destruído, um povo que precisava. E Tobias e Sambalate era um povo que já estava ali. Um povo que era amargo de coração. Um homem, eram homens que eles, negativos, pessoas que são negativas, não tem que estar na tua vida. E aqueles homens não acreditavam que Deus, através de uma pessoa, ele poderia levantar aquele povo. Um povo que já estava ali caído. Um povo que precisava de Deus, um povo que estava sem esperança. Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para vocês aqui. Eu sei que isso aqui é muito delicado, é uma palavra muito delicada, mas Deus ainda, olha que ele fala assim mesmo, tá? Enfurecidos, o povo estava enfurecido, de grande indignação e zombou. E falou assim dos seus irmãos do exército de Samaria e disse, o que faz esses fracos? Meus queridos, hoje o mundo pode te falar que tu é fraca, fraca na fé, fraca de espírito, mas quem te justifica é o Senhor, quem conhece o teu coração é o Senhor. Quem manda em ti é o Senhor. Quem fala contigo, se Deus mandar tu parar, tu para. Se Deus mandar tu avançar, tu avança. Quando Deus manda, é Deus que manda e você não é um homem, não é a oposição do homem. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí o povo, né, louvado seja o Senhor, eles falaram, Senhor, olha, esse povo ouve nosso Deus. Eles oravam para o Senhor, Senhor, por que somos desprezados? A torna um pobre sobre as próprias cabeças,